Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar de maneira demonstrativa a segunda avaliação da disciplina de arquitetura de software requisitada pelo professor Luiz Paulo. Esse vídeo será dividido em duas partes, a primeira apresentando o documento de arquitetura de software e a segunda o protótipo de implementação. Vou apresentar aqui o documento de arquitetura de software desenvolvido para a panificadora Cardoso. A implementação tem como foco a gestão integrada de diversos módulos, como clientes, estoques, vendas, encargos, usando uma abordagem moderna, segura e acessível pela web. Nos próximos minutos, vou passar por cada capítulo do documento, explicando suas funções, as decisões técnicas adotadas, os componentes envolvidos e como tudo isso se conecta para formar um sistema robusto e organizado. Vou começar aqui agora explicando um pouco sobre a introdução. A introdução ela é dividida em diversos tópicos aqui, mas em diversos subtópicos, na verdade. Mas de maneira geral, o primeiro capítulo ele explica o propósito do documento, que trata-se de um guia técnico que registra as decisões arquiteturais da aplicação, servindo de base para o desenvolvimento, o teste e implantação. A arquitetura que é adotada, ela foi baseada no padrão MVC, o Model View Controller, e vai utilizar tecnologias como Node.js, Express, MySQL, HTML, CSS, JavaScript. Também na introdução aqui é apresentada algumas referências que foram usadas para a confecção do documento, dentre eles o documento de requisitos. Passando agora aqui para o capítulo 2, temos as metas e restrições arquiteturais. Aqui são descritos os princípios que orientam o projeto. Entre eles, temos como princípios manter uma separação clara entre as camadas, que no caso seriam os componentes utilizados no padrão MVC, garantir a manutenabilidade, ou seja, facilitar as alterações futuras, reutilizar os componentes como formulários, controladores e garantir a portabilidade em ambientes locais ou em nuvem. As exceções aqui temos como o uso de tecnologias gratuitas open source. Também temos outro ponto aqui que é respeitar os prazos de desenvolvimento curtos, que influenciou na escolha desse padrão. Partindo agora para o capítulo 3, temos a visão de caso de uso. Essa seção ela identifica os processos mais críticos dos sistemas com base nos requisitos funcionais. Aqui embaixo temos um diagrama que vai representar que representa dois atores principais, o funcionário e o administrador. Ambos acessam as funcionalidades sensíveis como venda, estoque, sem nenhuma autenticação obrigatória. Aqui, vendo o caso de uso do sistema geral, foi definido alguns requisitos mais críticos que serão abordados no decorrer desse documento. Dentre eles está o gerenciar clientes, que exige proteção de dados sensíveis como CPF, telefone, o gerenciar estoque, que demanda uma sincronização com produtos e vendas, e o gerenciar vendas, onde múltiplas entidades estão envolvidas, exigindo uma consistência total. Esses casos são os que mais influenciam na estrutura e em sua aplicação. Então foram escolhidos como os requisitos críticos. O capítulo 4 aqui, ele vai abordar uma visão lógica do sistema. É a espinha dorsal da arquitetura. Todos os módulos seguem o padrão MVC. As views são responsáveis pela interface, os controles pela lógica do fluxo e os módulos pela persistência de dados. A figura arquitetural geral mostra como esses elementos se organizam entre módulos de clientes, estoques e vendas. Também é apresentada uma divisão em pacotes, onde vemos que cada módulo é isolado logicamente, separados, mas conectados, são separados logicamente, um model view controle em cada módulo, mas todos se integram ao mesmo banco de dados. Uma figura que vai mostrar essas classes significativas do sistema de gerenciamento da panificadora Cardoso. Bom, agora no capítulo 5 temos a visão de processo. Esse capítulo vai mostrar o caminho que os dados percorrem dentro do sistema, desde a interface até o banco de dados e vice-versa. De maneira geral, ele vai fornecer aqui uma aplicação MVC, mostrando que continua sendo MVC, seguindo o padrão de a view comunicar-se com o controller, que por sua vez comunica com o model, que acessa o banco de dados e vai retornando até chegar a informação a view que o usuário pode ver. Tem essa visão vai apresentar algumas figuras que mostram a visão do processo. De maneira sucinta, essas figuras, cada uma aqui vai representar um módulo crítico, mas todas vão seguir o mesmo padrão MVC nessa interação. O usuário vai interagir com a view envia a solicitação para o controller valida os dados e chama o model,
o modo renderiza a operação no banco de dados, seja de insert, select, update ou delete, e o resultado da operação é retornado para o controller, que então é retornado para a view, e a view vai exibir o resultado para o usuário. Além desses diagramas aqui representativos, tem dois fluxogramas aqui que mostram de forma mais sucinta como é feito isso. Esses dois fluxogramas também seguem esse mesmo princípio. A única diferença simples é que no cadastrar retorna uma mensagem de erro caso o produto, no caso eu falei produto, mas pode ser estoque, venda, o cliente, produto, esteja cadastrado. Se tiver alguma coisa cadastrada, ele não pode cadastrar igual. E retorna uma mensagem de sucesso caso não esteja cadastrado, porque ele vai retornar que consigo cadastrar. As outras operações do CRUD seguem o inverso, que é quando o banco de dados não encontra, ele retorna um erro, e quando encontra, ele vai retornar uma mensagem como resposta. É basicamente esse, então, o capítulo 5, que aborda a visão de processos. E falando agora um pouco sobre o capítulo 6, que seria a visão de implantação. Esse capítulo é analisada a visão física da implantação do sistema, ou seja, como os componentes da aplicação são distribuídos em nós distintos na rede. Ele vai seguir aqui uma comunicação cliente-servidor, porém não deixa de ser MVC. De maneira geral, só ampliando aqui um pouco para a imagem, temos aqui alguns nós. Seria o nó cliente, que seria qualquer dispositivo com acesso a um navegador web. Por exemplo, smartphone, laptop, desktop. Aqui é onde o usuário vai interagir diretamente com a view. Então é nessa parte aqui do cliente que vai estar a view. Ele pode fazer essa comunicação HTTP com o servidor, que no caso aqui vai estar diretamente a aplicação Express, que seria, no caso, tanto o controller quanto os model. E, por sua vez, o model aqui, ele vai se comunicar através de protocolo SQL diretamente com o banco de dados. Então, seria mais ou menos essa estrutura do diagrama de implantação. O cliente, que no caso teria aqui a view, vai se comunicar através do navegador web com um controller, que vai se comunicar com o model, que, por sua vez, se comunica com o banco de dados, mas estabelecendo essa conexão cliente-servidor. Chegando agora no próximo capítulo, seria a visão da implementação. Esse capítulo, ele mostra como o sistema foi implementado no código e como essa implementação reflete na estrutura padrão do MVC. Aqui vai dizer um pouco sobre como isso realmente é relacionado, e aqui temos a imagem que melhor define para verificar. Temos aqui o view, controls e model. Nos view, nós teremos uma pasta de clientes, um de estoque e outro de vendas. Nele vai ter a aplicação HTML, que no caso vai ter a tela que vai surgir para o usuário, vai ser desenvolvido. Ele vai realizar a comunicação com controles. No controles vai ter os controles desses módulos críticos, que seria o cliente controller, .js, o stock controller e o venda controller. Esse vai se comunicar com o model, que vai ter aqui o cliente model, stock model, venda model e o db.js, que no caso seria só a autenticação com o banco de dados. E aqui se comunica com o banco de dados, seguindo o mesmo princípio. De maneira sucinta seria esse a visão de implementação. E agora, aqui também foi apresentado uma tabela resumida mostrando as interações, os componentes e tecnologia utilizados. Uma tabela mais resumida para entender de maneira mais sucinta o diagrama apresentado. Agora, vamos para o capítulo 8, que seria a visão de dados. Como o próprio nome já sugere, trata de um modelo de visão do banco de dados. Nessa aplicação foi utilizado o modelo relacional, o SQL, e aqui temos um diagrama mostrando os principais, a principal visão de dados com as principais tabelas, que no caso seria a de estoque, a de cliente e a de venda. Elas relacionando aqui com a venda se relaciona diretamente com o produto através do item venda. Venda vai se relacionar com entrega, o cliente também se relaciona com entrega. E de maneira simples seria esse o propósito
da visão de dados seria permitir ao desenvolvedor entender como funcionaria o relacionamento entre os dados da aplicação. Partindo agora para o capítulo 9, é referente a tamanho e desempenho. O sistema foi projetado, resumindo aqui, o sistema foi projetado para suportar múltiplos acessos simultâneos em Node.js, que trabalha com requisições assíncronas e não bloqueantes. A separação por módulos e arquitetura MVC facilita o isolamento de gargalo e permite que apenas partes específicas sejam otimizadas se necessário. A aplicação é leve, ideal para pequenas empresas, mas pode ser escalonada facilmente, seja verticalmente aumentando os recursos do servidor ou horizontalmente dividindo em serviços menores ou container. E, por fim, temos o capítulo 10, que fala sobre a qualidade. Nesse capítulo são apresentados os atributos de qualidade da arquitetura adotada. A aplicação é extensível, pois é fácil adicionar novos módulos seguindo o mesmo padrão MVC. É manutenível, porque cada componente tem uma função clara e isolada. É confiável para usar validações de controle de fluxos bem definidos e tecnologias estáveis. É portável porque roda em qualquer ambiente com Node.js, seja local ou em nuvem. Tem bom desempenho, como vimos no capítulo anterior. E é reutilizável, já que os controllers, modelos e até as views podem ser reaproveitados em novos contextos personalizados. Então, de maneira geral, esse foi o documento de arquitetura. Vou passar a palavra agora para Fabrício, que vai mostrar o protótipo implementado. Olá, eu me chamo Fabrício L. Souza de Lima e junto com o Roberto Cardoso nós desenvolvemos um protótipo aqui para poder exemplificar lá a implementação do estilo arquitetural que a gente escolheu, que foi o MVC, seguindo os módulos que a gente especificou como críticos lá no documento de arquitetura. Então a gente vai ter o módulo de cliente, o módulo de venda e o módulo de estoque. E para cada um desses nós vamos ter os controladores, os modelos e as views de cada um, né? As views para exibir ali no front-end os dados, na interface no caso, e o controller para coordenar ali a lógica receber requisição, coordenar uma lógica específica e acionar os models, e os models são os responsáveis pela lógica de acesso aos dados em si, né? Vou dar um npm install -y para instalar as dependências. Nesse caso já estão instaladas, mas agora é só dar um node app.js para rodar a aplicação. Nosso navegador na porta 3000 e vai estar aqui a página inicial. Então a gente pode acessar o módulo de clientes, o módulo de estoques, o módulo de vendas e fazer as operações CRUD, né, entre eles. Então vamos botar um CPF genérico, informações, colocar tudo aqui, preencher os campos, só para mostrar que está salvando direitinho lá no banco de dados. A gente pode editar essas informações. Para a questão de celeridade, eu utilizei a mesma view, a mesma página, para poder editar as informações. Então a gente pode botar como Mato Grosso e volta. Então o F foi alterado aqui. E a gente pode excluir também essa instância que existe aqui. Para módulo estoque é basicamente a mesma coisa. Para vendas também é a mesma coisa. Foi essa interfacezinha básica, só mesmo para demonstrar que o sistema está funcionando perfeitamente. Basicamente, a gente escolheu o MVC porque ele organiza a aplicação de uma forma mais clara e separa as responsabilidades nas camadas de módulo, que é onde vai ser cuidado ali a lógica de acesso aos dados e a interação com o banco. A view, que representa a interface com o usuário em si, né? E o controller, que vai fazer a ponte entre o que o usuário interage na interface e o que precisa ser inserido no banco de dados. Basicamente, por isso que a gente achou essa estrutura mais conveniente para o nosso projeto. Então, explicando aqui o model, eu vou dar uma explicada no MVC do módulo de cliente, para ser mais pragmático, né? Então, basicamente, aqui no model, a gente tem o módulo de acesso ao nosso banco, e depois a gente vai criar um objeto com o nome do nosso módulo, que no caso é cliente, para ter acesso, para fazer ali as manipulações dos dados que estão no banco, né? Então, a gente tem a função de listar. Essa função ela vai executar ali um select lá no banco, né? Para poder retornar os dados dos clientes cadastrados. A função de inserção é a mesma coisa. A gente executa ali uma query no banco, nesse caso um insert. Então, a gente insere os valores passados nos dados do cliente, né? A de atualização, a gente pega o código daquele cliente, os dados do cliente e faz um update. E a deleção é basicamente o código do cliente e a gente deleta o cliente naquele código específico no banco de dados. E assim funciona para os próximos módulos estoque e venda, basicamente as mesmas operações. Bom, já nos nossos controllers,
Basicamente, o controller vai ser responsável por receber os dados das requisições HTTP e chamar os métodos necessários para interagir lá com o banco de dados, que está representado lá nos módulos, e enviar a resposta de volta ao cliente para ser exibida lá na view. Então, a gente tem algumas instanciações do que a gente vai precisar utilizar. Então, o Express, o nosso router. No caso, esse facade é um facade que eu criei só para poder utilizar aqui no projeto, como foi pedido pelo descritivo. Posteriormente, eu vou explicar. Eles estão aqui, ó, os dois padrões, que é o factory e o facade. Eles estão aqui, eu vou explicar mais para frente. A gente tem, né, o recebimento das informações para poder realizar as operações lá no banco. Por exemplo, a listagem de cliente, o cadastro de cliente, a atualização do cliente e a deleção do cliente. Então, basicamente, esse é o controller do nosso cliente. E idem para estoque e idem para venda também. Então, basicamente, o controller está fazendo aqui a ponte entre a view e o model, né? E as nossas views são basicamente páginas HTML que vão receber ali os dados via JavaScript, né, para poder exibir as informações lá no front-end. Os JavaScripts, eles estão aqui nessa pastinha JS de public, né? Então, só para poder carregar os dados e inserir os dados dinamicamente lá nos elementos HTML, essa parte de JS do public. E esse index aqui é só a página inicial para acessar lá os módulos. Bom, por fim, eu quero exemplificar aqui, na verdade, demonstrar os padrões que a gente utilizou nesse projeto, né? Então, primeiro eu vou explicar aqui o facade, que é um padrão estrutural. Esse facade ele visa simplificar e unificar a interface de muitas operações em um único ponto de acesso. Então, nesse caso, a gente pode ter aqui a visão, né, de que todas essas operações mais úteis, que eu reuni as mais úteis de cada módulo, né, estão simplesmente nesse facade sistema. Então, a gente pode chamar o sistema.registrar venda, .cadastrar cliente, .atualizar estoque. Esse sistema ele está englobando todas essas funcionalidades. Então, você não precisa chamar diretamente daquele model específico. Você chama o sistema e só chama a funcionalidade, a função que você quer acessar. Então aqui a gente esconde, né, os detalhes de como os clientes das vendas e estoques eles são manipulados em questão de inserção e atualização. Consequentemente, aqui também a gente está chamando a nossa factory, que é o próximo padrão que eu escolhi, que é um padrão criacional. Então a factory ela visa encapsular a criação de objetos complexos e ela centraliza a lógica de construção em funções dedicadas para isso, né, e ajuda numa padronização e no reaproveitamento. Então quando você for criar ali as instâncias de cada coisa, fica mais fácil se você tiver uma factory para isso. Então, elas transformam basicamente os dados brutos, que vêm da requisição HTTP, em objetos formatados para inserir no banco. Então, a gente tem aqui a factory de cliente, que é basicamente a criação do cliente. Ela formata os dados recebidos para serem inseridos lá no banco de dados. A gente tem a factory de estoque, a factory de venda. E a gente exporta isso para usar lá quando a gente realmente for criar as instâncias de estoque e venda. Então, aqui no Facade mesmo, a gente utiliza no nosso sistema, né? Então, na inserção do cliente e da venda e no estoque, a gente basicamente utiliza as nossas factories para poder retornar um objeto já padronizado para inserir os dados no banco de dados. Então, a nossa factory, ela retorna, como eu falei, o objeto todo formatadinho, bonitinho, para ficar mais fácil. Então, a gente tem a utilização da factory aqui no nosso próprio Facade mesmo. Então, basicamente, a gente escolheu esses dois padrões porque o Facade, por exemplo, ele simplifica o uso do sistema para os controllers. Fica mais fácil de você chamar as funções lá nos controllers. Então, o controller não precisa conhecer os detalhes dos módulos ou da factory, né, reduzindo o acoplamento do sistema. E a factory a gente utiliza para criar os objetos de uma forma mais padronizada, para facilitar as mudanças futuras nos formatos dos dados e para manter o código naquele padrãozinho dry, né, que é don't repeat yourself, que é não repetir o que já existe, né? Então, basicamente, é isso.